Bom, beleza, galera. Hoje a gente está na segunda edição do Papo Político de Santa Maria. Na verdade, a gente pegou a primeira edição e dividiu os temas, pegou e falou 3 temas, e agora vamos falar de outros 3 temas, né? Nós falamos tudo na mesma edição, mas dividimos em duas, por isso está aqui de novo o Júlio César, está aqui de novo o Jorge Alexandre, e nós vamos abordar mais 3 temas, que foi para o primeiro vídeo não ficar tão grande, beleza? Então nós vamos abordar 3 temas de cada vez e dessa vez nós vamos abordar mais 3, eu, Júlio César e Jorge Alexandre, beleza? Vamos para os temas. Bom, e o segundo tema aqui que eu trago então, gente, mais ou menos uns 8 dias aí atrás, né, trocaram a administração de Santa Maria de uma hora para outra, né, entrou aí o Renato Couto, saiu a Marileide Romão, uma pessoa que era da cidade, veio o Renato, que eu não sei ainda bem onde mora, mas não é de Santa Maria. E aí a pergunta que eu faço é qual a importância de ser um morador da cidade ou administrador da cidade? Qual a importância disso, né? Então, assim, eu mandei a matéria da entrevista que eu fiz, até algumas pessoas comentaram, e só reforçou o que eu já penso, né? Primeiro, um morador da cidade, ele conhece as demandas da cidade, né? Ele conhece, porque ele vive ali, ele conhece as demandas da cidade, ele já está, geralmente é uma pessoa que é escolhida um administrador, ele já faz parte de um grupo político, ele já faz parte de uma liderança, então ele já tem uma vivência, né? Quando você também coloca alguém numa administração, não é qualquer um que você pega na rua. Então isso já facilita muito, porque o cara já entende o que ele tem que fazer, é só começar lá a trabalhar. Segundo ponto, assim, pode ser um ponto assim talvez meio sem noção, mas eu gosto de pensar assim também. Eu não sei exatamente o valor, me desculpem, mas eu acho que o salário de um administrador é mais de 10 mil reais. 14.895 reais. 14.895 reais. Que, na minha opinião, tinha que ficar para o morador da cidade, né? Ajudar isso não vai enriquecer ninguém, mas é um dinheiro que vai ser gasto dentro da nossa cidade, é um dinheiro que vai ficar para a gente, é um dinheiro que aquele que não, o cara vai gastar no material de construção, numa loja de carro, e vai ser um dinheiro nosso. Então, eu penso nesses 2 pontos, na questão de entender já os problemas, na questão do dinheiro, e por último, ele quer resolver, todo mundo quer resolver o problema da sua casa. O cara passa no buraco todo dia, ele não quer resolver. O cara vê um problema ali todo dia, que ele convive com aquele problema, ele não quer resolver. Então, assim, eu vejo essas visões. Apesar de que eu achei o Renato uma pessoa muito inteligente, né, muito capacitada e tudo, mas assim, a gente tem essa visão, né, do que é um administrador de Santa Maria. O que tu acha, Sérgio? Eu endosso as suas palavras e também lembro, né, a promessa dos governos anteriores. O governo Hollenberg, o ex-governador Hollenberg, prometeu, no primeiro ano, fazer eleição direta para administrador. Inclusive obedecendo a lei orgânica do Distrito Federal. Não fez. O Ibanez também, o governador Ibanez também prometeu fazer, né? Não falou o ano, falou que ia fazer. Vamos ver se ele consegue fazer. Porque o certo mesmo, o que eu acho, tinha que ser eleição direta. O que eu acho certo tem que ser eleição direta para administrador. Até porque vai dar uma oportunidade para qualquer pessoa poder se colocar. Tem até um projeto aprovado na Câmara Legislativa do Chico Vigilante, né? Que também é um projeto muito sem vergonha, diga-se de passagem, que beneficia demais os parlamentares. Para o cidadão comum, você querer ser administrador, tem um caminhão de documentos para você apresentar. Já para o ex-parlamentar, para o ex-administrador, não. É só um pouquinho de documento assim, ó. Não precisa apresentar nada com 11, precisa um bocado de coisa assim, ó. Para os parlamentares, quem é ex-parlamentar, quem é ex-administrador. Já o cidadão comum, não. É um caminhão de documento, né? Então, a lei, ela tem pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Né? E a importância de ser um morador da cidade é justamente a identidade que ele tem para com a cidade. Uma pessoa de fora, que normalmente aí vem de carro oficial, ou nem sabe geograficamente onde fica Santa Maria, né? Se soltar, as pessoas fazem muito piada, que soltar o administrador num tal lugar, ele não sabe ir embora e tal. Né? Então é muito difícil. O que o Fabrício colocou, eu endosso, é importante ter essa identidade com a cidade, é importante conhecer a cidade, conhecer os problemas da cidade, vivenciar os problemas de transporte urbano, né? Os problemas aí na área de segurança, que são muitos, saúde, pelo amor de Deus, nós temos um hospital lindo e maravilhoso, o prédio.
mas não está aquém do atendimento da nossa cidade. Então, tendo um administrador da cidade, tendo um administrador que mora aqui, eu tenho certeza que se tiver o apoio do governador, se tiver apoio da Câmara Legislativa, faz uma boa administração e traz melhoria para a nossa cidade aqui. Essa é a minha opinião. Eu já tenho uma visão diferente disso. Para mim, tanto faz como tanto fez ser morador da cidade ou não. Primeiro, que sendo morador da cidade, vai ser como qualquer outro. Ou seja, não lhe é dado poder, o administrador não tem poder de decisão alguma, ele é um levador de recado para o governador, que fica à mercê do governador ponderar, aceitar ou não. Ou seja, não precisaria nem do cargo de administrador regional, bastaria um técnico para assinar documento, alvará de funcionamento, alvará de construção. Isso. Também tem isso. Entendeu? Ou seja, o salário reduziria muito. E nós temos uma máquina administrativa muito pesada. Nós temos diretor de desenvolvimento econômico. Eu pergunto para você, o que esse diretor de desenvolvimento econômico tem feito na sua pasta? Ele não tem desenvolvido, Duvido. Ele não tem desenvolvido. Não tem nada. Nós, inclusive, vivemos muito mais desenvolvimento econômico na cidade do que todos os diretores que passaram por lá. Nós estamos tratando da questão administrador. Mas o administrador que vem para cá não tem poder algum. E ainda o pior, ele fica ali com medo de ser exonerado a qualquer momento. Se ele pular um pouquinho da linha, mesmo defendendo a comunidade, o governador tem a prerrogativa de exonerá-lo. Mas isso não é com qualquer um? Então, hein? Isso não é com qualquer um, sendo da cidade ou não? Sim. É por isso, justamente. Por isso que eu sou indiferente. A ser ou não ser da cidade. Então, a sua opinião é que tanto faz. Ser da cidade, ser morador ou não. Agora é claro. O ideal, sendo da cidade, teria poder de decisão de levar as demandas da cidade e ser essas demandas, tecnicamente a maioria serem ponderadas e solucionadas. Inclusive, eu posso citar um exemplo bem clássico aqui. Nós temos uma feira com 2 árvores propensas a cair sobre uma rede de alta tensão. Foi pedida a Nova Cap a poda. Chegaram aqui com uma instrução de fazer uma poda parcial da parte de baixo, sem as copas. As árvores estão lá criando problema para a feira. E a administradora não teve poder para que houvesse a derrubada total dessa árvore. Que Deus nos permita não acontecer essa tragédia. Essa árvore pode cair tão lá para qualquer um. Foi condenada pelo próprio técnico da Nova Cap. Tu acha que esse administrador que não é da cidade não vai conseguir? Calma, hein? Então, mas aí tu acha que esse administrador não vai conseguir? Não teve força. Não, e tu acha que vindo um que não é da cidade vai conseguir? Não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte, não teve poder o administrador da época. Não tem, né? Entendeu? Então, ainda tem um outro caso. Nós temos um quadro de energia, de distribuição da iluminação da feira, que aquilo ali é um crime. Pode acontecer uma tragédia, um arco voltaico daquele pode arrebentar em qualquer pessoa que vai operar ali e pode morrer, acontecer de morrer. A gente está lá há mais de 1 ano querendo a reformulação os administradores não tiveram poder para resolver isso. Os que passaram dentro desse 1 ano e meio. Jorge, pelo que eu conheço da feira, eu não acho nem que não teve poder, não teve vontade. Não, eles não quando você quer resolver um problema, você resolve, cara. Tá aí a importância de ter um parlamentar na cidade, um parlamentar morador. Desculpa, Júlio, ele não tem poder mesmo. Sabe por quê? Existe um QDD onde os pequenos reparos, o administrador tem poder para resolver. Porque ele vai resolver o problema grave de um equipamento próprio. A feira é um próprio da administração regional. Se tem algum problema grave, ele com pouco recurso ele consegue resolver. Por que não resolveu? Acabei de falar, não tem vontade, não teve vontade. Não é falta de poder mesmo, eles têm medo. O administrador que entra aqui tem medo de ser exonerado. Então, resumindo, Jorge, você não acha importante ser da cidade? Seria o ideal da cidade, mas desde que lhe fosse dado o poder. E uma outra coisa mais grave, se lhe é dado poder, mas o cidadão pode não ter competência para exercer a atividade dele de administrador. Bom, Jorge, então no fim você não acha importante ser um morador da cidade?
o administrador? Na verdade, é o menos importante. O que é mais importante é que o administrador seja técnico, eficiente, profissional e competente, para que as demandas sejam atendidas. Porque muita coisa é engavetada porque o administrador fica com receio de contrariar o governador e acabar descambando na exoneração dele. E isso prejudica toda uma cidade. Seja ele nascido na cidade, morador da cidade ou não. Tá certo. Então a competência é o primeiro pré-requisito. Exatamente. Né? Isso. Então tá certo. Júlio, qual é o seu segundo tema? Vamos aí. Isso, eu trouxe aqui para a gente estar debatendo, o impacto da Covid-19 na economia brasileira. O relatório do Banco Central prevê a queda de 6,4% no PIB do Brasil. Então, realmente é um desastre aí para a nossa economia. E a taxa, apesar da taxa Selic foi fixada agora em 2,25% pelo Copom, isso não chega no consumidor final. A dona de casa que vai no sacolão, que vai no mercado, não baixa esse juro lá. A oferta de empréstimo também, o juro não cai, então está muito difícil. Sem falar que Brasília já está com 20,7% de desempregados, ou seja, de cada 100 brasileiros, 20 estão desempregados. É uma taxa muito alta. Tem quase 340 mil pessoas desempregadas em Brasília. E por conta da pandemia aí, né, nós já temos aí, só no setor de bares e restaurantes, nós temos mais de 80 mil pessoas desempregadas no mês de maio. Só no setor de bares e restaurantes, né, segundo o sindicato deles aí. Então, é muito difícil. O que tem que fazer em relação aí à pandemia, na minha opinião, e de muitos especialistas aí que eu tenho acompanhado? Vamos abrir a economia com responsabilidade, cuidar das pessoas que têm morbidade, cuidar das pessoas do grupo de risco, né? Aumentar a testagem das pessoas, melhorar o atendimento aí nos hospitais e nos pronto atendimento e abrir a economia. Vamos trabalhar com precaução, vamos produzir, vamos abrir as indústrias, vamos abrir as empresas, as fábricas e vamos para cima. Porque é muito melhor, né? As pessoas falam, mas aí vai morrer gente. Morre gente de qualquer jeito. É muito melhor você morrer tentando, lutando, do que você ficar covardemente trancado dentro de casa. Até porque você ficar em casa não salva. Pelo menos no caso do Brasil, que mora ali 8, 9 pessoas no mesmo 2 cômodos, no mesmo barraco. Né? Você vê aí no meio da periferia aí, mora a avó, o avô, a mãe, o filho, o neto, tudo junto. Como é que vai ter um fica em casa dessa forma? Não tem como. Nós temos que abrir a economia com responsabilidade, cuidar dessas pessoas vulneráveis e ir para cima. O Brasil não aguenta. O governo não tem dinheiro para estar dando esse auxílio emergencial para todo mundo, até porque não consegue chegar a quem realmente precisa. E o Brasil vai quebrar. O Brasil não vai conseguir se sustentar, não vai conseguir se recuperar se demorar mais tempo. E tem que trabalhar para conseguir logo a vacina e temos que acostumar com o vírus. Até porque nós já vencemos muito vírus dessa forma. Teve aí a gripe espanhola, o ebola, o SARS, o HN1. Então nós vencemos todos. E vamos vencer também o coronavírus. Beleza. E aí, Jorge, o que você acha aí? Covid-19? Eu vejo o seguinte, sem estatística, é muito difícil você fazer uma análise. Primeiro que ainda não se tem uma solução para o caso Covid-19. Então esses impactos que advirão desse coronavírus, ainda não dá para prever. Por exemplo, nós não temos uma estatística quantas pessoas morriam de fome no Brasil. E hoje, com a pandemia, quantas pessoas estão morrendo de fome no Brasil. Então, esse negócio de dizer que o Brasil vai quebrar, eu acho meio estranho, porque o Brasil já foi pilhado desde o nascimento. Foi pilhado por Portugal, depois foi pilhado pelos Estados Unidos, pela própria Inglaterra, que inclusive tirou nossas reservas daqui, e nós não falimos até hoje. Então é muito prematuro dizer que o país vai quebrar. Não quebra, nós temos reservas monstruosas aí. Agora, em ficar alimentando pessoas pobres com cesta básica, é muito melhor
do que nós jogarmos essas pessoas à vala, porque é um risco muito grande. Mas a cesta então, básica não está chegando. Calma. Mas isso é uma questão seguinte, de uma análise. Se a gente criar o lockdown e pelo menos esperar uma queda desse gráfico acentuada, e aí sim buscarmos a abertura do comércio, é muito mais inteligente de que, de uma forma laboratorial, de uma forma prematura, a gente soltar todas as pessoas a trabalhar, as empresas a abrirem, e está vendo que muitas cidades que fizeram a abertura do comércio, aumentou o número de casos de Covid-19. Cadê isso? Então, tem vários estados, cidades que estão acontecendo. O próprio São Paulo, a própria São Paulo. Não, pelo contrário, está abrindo. Não, está aumentando o número de mortes. No Brasil, mas o governador deu na entrevista ontem. Aí é claro, já se pensa nessas cidades em fazer um novo lockdown, ou seja, fechar tudo. Então você é a favor? Continue tudo fechado, eu sou a favor de continuar preservando vidas, e o comércio, o Brasil é bastante inteligente, tem pessoas apropriadas para poder analisar uma fórmula de reaver, sendo que nós já fomos pilhados durante esses anos todos, desde o descobrimento até hoje, não falimos. Não, beleza, gente, eu vou trazer uns dados aqui mais de Santa Maria, né, da nossa realidade aqui. Hoje, eu vi a estatística ontem e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que em Santa Maria tem 266 casos confirmados e 18 óbitos. Obviamente, não, isso é um 1.200. 1.266. Você falou 200. Então 1.266 casos e 18 óbitos. Obviamente tem casos subnotificados, deve ser bem mais, mas é isso que eles colocaram. Parabenizar os testes que a Secretaria fez ali no condomínio Porto Rico, setor habitacional Ribeirão, testou lá 1.600 pessoas, então já ajuda a criar um panorama. Agora, na questão do comércio, gente, Santa Maria sofreu muito, né? Todo mundo viu aí que empresas fecharam. Basicamente, quem conseguiu se sustentar mesmo bem são os supermercados, as casas de material de construção, que não sofreram em nenhum momento, né, nenhuma restrição. Mesmo assim, ainda foi difícil. Então, muito comércio fechou, muito comércio mesmo, na sul, na norte. Alguns estão sendo alugados, porque os que eu estou falando que fechou mesmo. O cara fechou a porta e foi para casa dele. Quem está abrindo já é uma outra pessoa alugando, né? Então, foi um cenário complicado em Santa Maria. Então, pessoal, e outra coisa legal é essa questão da solidariedade que a gente viu em Santa Maria, né? O pessoal se uniu mais, fez campanha, doação de alimentos, doação de agasalhos, doação de máscaras. Então, foi uma coisa legal. No fim, esse Covid aproximou um pouco as pessoas. A minha família mesmo humanizou, essa seria a palavra certa, né? As pessoas também viram que são tudo iguais, né? Na verdade, agora o pobre, o rico, todo mundo. E você que é comerciante, vou deixar só o último recado. Procura o BRB. O BRB está com linhas de crédito mesmo, está tentando ajudar através do Supera, que acho que é Supera DF lá, ele tem né? É isso. E é uma chance aí, né? Uma retomada, porque a nossa retomada vai ter que ser pela economia mesmo aí. A gente vai ter que tentar isso aí. E Deus nos ajude aí nessa nossa Santa Maria, beleza? Bom, galera, agora vamos aí para o nosso último assunto. Jorge Alexandre vai trazer aí o nosso último tema. Jorge, qual é o tema aí? Na verdade, a preocupação que a gente tem com relação de como e quando será aplicado o programa Desenvolve DF, que vem em substituição ao PRODF. A gente que criou o setor de oficina em 1996, a gente tem uma noção bem clara do que é o Programa de Desenvolvimento Econômico. É um programa que foi concebido muito bem através do PROIN em governos passados. Depois veio o PRODECON, nós entramos aqui em 1996 com o PRODECON. E aí depois, em 2000, foi lançado o PRODF. E o PRODF, a gente teve a felicidade de contestar o texto do PRODF em 2000, quando foi no lançamento dele na Câmara Legislativa, pelo secretário da época. E eu fui, inclusive, chamado a atenção porque eu perdi uma boa oportunidade de ficar calado, porque tinha vários pontos em desacordo com o PROIN e com o PRODECON, que iria
descambar nessa inconstitucionalidade agora em 2018. Graças a Deus a gente teve a clareza, fomos um visionário com relação a verificar que o PRODEF não era um programa completo. E deu no que deu. A bagunça que virou a QE 40, o Polo de Modas, São Sebastião e Santa Maria, que até hoje não deram solução. Por outro lado, por determinação do TCDF, o governo atual foi obrigado a criar o Desenvolve DF para aprimorar o PRODF, dando uma legitimidade jurídica maior. E aí, é claro, está uma celeuma muito grande, porque eles não estão sabendo como aplicar esse Desenvolve DF. O programa foi lançado já, a questão por força do TCDF, foi publicado em Diário Oficial, e eles não estão sabendo como aplicar. O Desenvolve DF tem um grande problema, que é a questão da concessão por 30 anos. Nenhum empresário tem interesse de pegar um lote por concessão, onde ele não tem o direito de propriedade. Ele vai ficar sempre nas garras do governo. E como é que eu vou investir num lote por 30 anos, com possibilidade de queda na economia, para próprias nuances econômicas que acontecem no país, e eu implementar uma atividade onde eu tenho uma concessão? Aí acaba eu caindo numa questão dessa de crise, eu, empresário, caindo nessa questão de crise, e daqui a pouco eu fico até sem o lote que eu teria recebido para tocar a minha atividade. Então a pergunta está bastante clara. Como e quando será aplicado o programa Desenvolve DF? Nem o governo sabe. Há uma luta muito grande das entidades de classe, que no caso são as federações de micro e pequeno empresários e as associações de micro e pequeno empresários, para ver a aplicação desse programa. Então a pergunta que precisa de resposta é essa. Bom, resposta com certeza, né, só quem vai poder te dar é o governo, né? O que eu acompanhei desse caso aí, que realmente o Desenvolve DF ele vem como uma nova solução, a solução que o PRODEF 1 não foi, que o PRODEF 2 não foi, e eles estão criando aí a questão do Desenvolve DF. Então os empresários de Santa Maria têm que ficar muito atentos com isso aí. Eu participei de uma reunião que teve em Santa Maria aqui, né, o pessoal lá da Terra Cap veio explicar, foi dia 13 de fevereiro, foi um pouco antes da pandemia, e eles falaram que até abril ali ia sair o decreto regulamentando, né, quem ia poder escolher, a gente ia poder escolher os lotes, então parece uma coisa assim que vai ficar bem democrática, né, os empresários vão poder ir lá e falar, não, eu gostaria desse lote aqui, eu queria ocupar esse lote aqui na cidade. Acho que a partir de um mapa que a Terra Cap vai informar, e aí você vai poder fazer essa seleção. Então, assim, eu não acompanhei tão de perto, além do que a mídia fala, o PRODEF 1 e 2, mas eu achei muito interessante essa questão do Desenvolve DF, mesmo que seja através de concessão, porque eu vejo a concessão como um aluguel. Na verdade, o Estado vai te alugar aquele espaço, porque uma coisa que o cara falou interessante, a tua casa tu tem que comprar, mas o teu comércio é um lugar onde é para você ganhar dinheiro. Não precisa necessariamente ser um imóvel teu, se você tiver condições, óbvio. Mas do jeito que ele colocou, me pareceu interessante. E o valor, é como se você pegasse um valor de uma loja hoje, que você paga R$ 1.500, o Desenvolve DF vai te conceder aquele espaço por R$ 180, por R$ 200. Por quê? Porque é para você ganhar dinheiro, não é para você se preocupar agora em ficar pagando um lote caro. Então, deixa eu só concluir aqui, Jorge, aí tu complementa aí. Então, eu achei interessante, quem explicou isso foi o presidente da Terra Cap, explicou aqui em Santa Maria, e eu também conversei com o Samuca, que é o presidente aqui da associação, e ele falou que, na verdade, isso já era para ter sido regulamentado, né? Eu pensei, que eu tô, na verdade, olhando essa regulamentação, para eu também escolher um lote, eu também quero ocupar um espaço desse. E aí, agora sim, eu acho que o governo está atrasando isso, ainda está comendo mosca, porque a pandemia não tem nada a ver com isso, né? São coisas burocráticas, acho que já passou a parte das reuniões, então já dava para ter avançado um pouco mais,
mas por ser um assunto sensível e que tem que vir com uma resposta mais contundente, afinal já tivemos 2 programas que deu errado, tudo bem, é aceitável um pouco essa demora, mas isso já está bem adiantado, Jorge, o Desenvolve DF ele já está para acontecer. Na minha opinião, eu acho que é um programa que tem tudo para estar certo. É uma concessão de 30 anos que o empresário vai ter, renovável por mais 30. Então você tem 60 anos, entenda, para ganhar dinheiro. Se você quer comprar alguma coisa, ganhe com o lucro do teu comércio. Aí você vai comprar coisa. Mas você não já entra com uma coisa saturada, que você já tem uma prestação alta, que você está todo enrolado. Não, você entra com margens baixas, ganha dinheiro e com seu lucro você produz. Essa foi a visão que eu tive do ProDF, ou do Desenvolve. Acredito muito, inclusive vai ter a ajuda do BRB também, e estou torcendo para que isso aconteça logo e principalmente essa comunidade de Santa Maria seja contemplada, porque Santa Maria é um desastre, né, nessa questão de ProDF, dessas coisas. E é isso. Existe até dilatação do patrimônio público, se for partir para a questão jurídica da coisa. Mas você falou uma coisa interessante aí, que é a questão do aluguel. O aluguel, quando a gente vai alugar um ponto comercial, o empreendimento já foi feito. A única coisa que você vai pagar é justamente o valor do aluguel. Mas você não teve que investir na construção do empreendimento. O que está se propondo nesse Desenvolve DF é justamente, além de eu receber uma concessão, para eu operar dentro desse imóvel, eu tenho que investir na construção, que é caríssima. E aí, eu estou construindo em algo que eu tenho somente uma concessão. Normalmente é comum acontecer com as empresas. Nos altos e baixos, cai uma situação de crise, a empresa fale. Agora, você imagine você criar uma situação de falência sua. Posteriormente, você está contribuindo com a sua condenação. Porque o fato de eu ir para um lote por concessão, eu me empolgo. E aí que vem o peso. Você, para dissipar um lucro até você zerar aquele investimento inicial que você fez, é muito longo. Demanda anos e anos. Aí é que está a diferença do que eu falo PRODECON para o PRODF. Antigamente você recebia um lote em que você teria que se implantar em 5 anos, que é bastante ponderado. Você vai para uma construção humilde e vai investindo nela humildemente, à medida que você vai faturando e conseguindo. Você tem uma carência para você pagar os aluguéis e você, ao final dessa implantação, seja ela provisória ou definitiva, você tem o direito de compra e venda. Hoje eu tive um caso, o empresário chegou lá em casa todo satisfeito de um trabalho que nós fizemos e hoje chegou ele lá, é pena que eu não trouxe hoje, com o contrato para ser assinado ainda no remanescente do PRODF. Você entendeu? Então, ele ainda caiu na lei antiga. Agora, os próximos, o caso que a gente sempre defende, que é a demanda reprimida. Muitos empresários estão querendo um programa de incentivo. Eu acho que o governo acertaria também, no Desenvolve DF, se abrisse linhas de crédito com juros bem abaixo e que tenha realmente, de fato, que chegue ao pequeno, ao médio e ao grande empresário. Porque o que é que a gente acontece aí é que vai lá, faz o programa, mas vai que o empresário consiga o lote, mas não tem condições, naquele momento, de estar construindo, de estar gerando riqueza, gerando emprego lá. Então é importante também que tenha financiamento, tenha linha de crédito, né? Para que aquele empresário consiga se manter, porque senão vai cair aí na falência, igual você falou. Ou então vai ficar aquela barracaiada, igual tem na entrada de Santa Maria, na entrada de Santa Maria Sul, na entrada de Santa Maria Norte. As pessoas vão lá, se inscrevem no programa, sem ter a mínima condição de estar gerando emprego, de estar gerando renda para a cidade. É isso que eu ia ponderar. Mas não é barracaiada. Lógico que é. Jorge, calma. Se você vê a entrada da Santa Maria Sul, calma, você não sabe o que é uma carta consulta. O que eu sei é que pessoas se dizem empresários
pegou esse lote e está lá ocupando, está embarreirando o desenvolvimento da cidade. Mas para isso existe uma carta consulta, onde você se compromete a fazer uma obra e que você terá que cumprir. Então que o governo tome esses lotes. Calma. Eu não falaria isso, tomar o lote. Ué, existe um mecanismo tem 20 muito mais... anos que não construiu. Calma. Existe um mecanismo muito mais apropriado, muito mais decente, muito mais justo para poder corrigir esses erros. Sabe qual que é? Se o empresário não cumpriu com o programa, a primeira coisa que a TerraCap precisa fazer é colocá-lo em licitação. Olha... Resolve o problema do empresário que caiu em dificuldade. Eu tenho Aí o que acontece? Pega lá as entidades lá e vai lá ficar defendendo. Ah, não coloca em licitação não. Aí usa o jogo político para levar deputado lá e não coloca loja em licitação não. Isso acontece. Existe um mecanismo. A própria TerraCap chega uma pessoa influente lá e numa licitação e pede o cancelamento. Isso é a coisa mais imoral que tem. Alguém chega lá com poder de fazer uma petição e a TerraCap acata, tira aquele lote da licitação e o empresário fica na mesma situação de irregularidade. E, cara, eu vou compartilhar também do que o Júlio falou. Parece que a gente tá meio assim, mas eu acho que a pessoa eu acho que a pessoa ela tem que entrar naquilo ali. Aí nós vamos para aquele foco. Você não pode ficar também empobrecendo demais o comércio. Se você quer aderir a um programa desse, se você quer fazer parte, primeiro você já tem que ter um capital, né? Você não pode também eu já entro pedindo. Tudo bem que o BRB vai ter linhas de crédito, mas você também já tem que entrar com uma pequena noção, senão é melhor continuar mesmo. Tem que ter empresa no seu consolidada. aluguel, você já tem que ter alguma... Porque senão fica mesmo esse monte de barraco, construção mal feita, né? Então, tem o problema do governo? Tem, mas também tem o problema de quem ocupou. A carta consulta é a coisa mais apropriada que tem, onde você já faz compromisso. Você demonstra a sua capacidade empreendedora. Jorge, mas o governo não investe, o governo fiscaliza. Você não deixou... o Prodef também tinha carta consulta. E onde é que nós chegamos? Calma, você está quebrando meu raciocínio. E onde é que nós chegamos? Então, você está quebrando o raciocínio. A carta consulta é como uma triagem. Uma triagem, vem cá. Qual a tua capacidade empreendedora? Você tem condições de gerar emprego? Você tem condições de tocar um comércio? Você tem mercadoria? Você tem estoque? Você tem lastro? A partir do momento que eu faço esses compromissos, eu tenho que cumprir. Agora, faltou do Estado a fiscalização. E eu vou dar um exemplo aqui de o que é o Programa de Desenvolvimento Econômico. E eu vou citar o nome e eu tenho certeza que a pessoa vai corroborar. Se chama Cockpit. Nós tiramos a Cockpit de um local insalubre, um telhado baixo, ele fazia sandália, 5 empregos gerados. Ou seja, o dono da empresa, não vou falar nome, a esposa dele, o sogro dele e mais alguns parentes. Quer dizer o quê? Calma. O programa veio, nós conseguimos o lote de 540 metros para ele. Ele, antes de pegar o lote de 540, ele cresceu. Ele foi lá em São Paulo, comprou uma máquina de 70 metros que não cabia. O lote só tinha 22 por 24. E a máquina não faz curva, só trabalha assim. A gente conseguiu um lote lá no... Isso está tudo gravado. Lá no Polo JK, essa máquina ele aplicou, cresceu, conseguiu, hoje está gerando em torno de 180 empregos, já veio até mim, inclusive falou, Jorge, e agora? Como é que eu faço? Eu cresci demais. Ele está vendendo para Dubai, para os Emirados Árabes. E aí o que acontece? Falei, Jeová, falei até o nome. Você cumpriu com o Prodef? Cumpri. Você pagou a TerraCap? Paguei. Então você vai ter direito a um outro ão, que é relocalização, expansão, dinamização e... Então são 5 ãos que o Prodef permite. Pois mas ou seja, aqui, ele tem um processo isolado. E modernização. Deu o que Calma. Então, para isso que existe a triagem. Agora, se o governo não fiscaliza, faz coisa errada, ele dá lote, para exemplo, que tem ali, que você conhece quem é o dono, um lote de 5 mil metros, onde tem a casa dele há quase 20 anos,
para a moradia dele e da esposa dele um lote, uma casinha de 60 metros. Isso é dilapidação do patrimônio público. Não só lá, agora, vários exemplos na cidade toda. Na entrada de Santa Maria é uma vergonha. Agora, que triagem foi essa? Então, agora vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Coloca aquele lote em licitação, já que aquele lote não é nem dele. Aquele não. Vários. Todos os lotes que estão sem produzir já deviam estar esse empresário teria se capitalizado para entrar na licitação agora? Aí que está o erro da falta de fiscalização do Estado. Então eu tenho que botar onde eu posso alcançar. Então, por isso que o Estado falhou. Por isso que o PRODEF descambou para a inconstitucionalidade. Entendeu? Antes... Mas você acha que o Desenvolve vai nesse rumo? Antes, sabe o que acontecia? Tinha um termo lá. O governador pode liberar lote ad de referendo hoje é COPEP. O secretário pode liberar lote ad referendo do COPEP. Eu esqueci o nome. CDE. Era CDE antigamente. Ou seja, era um conselho que envolvia Banco do Brasil, Caixa Econômica. Era um conselho com mais de 20 e poucos conselheiros, inclusive representantes da iniciativa privada. Como é que o governador pode, à revelia de um conselho que é constituído legalmente, ficar liberando? E foi o que aconteceu. Foram muitos lotes por uma questão política distribuída. E é por isso que está essa confusão toda. Então, a melhor solução que foi dada, inclusive para esse presidente da Terra Cap na época, olha, se não... Como é que resolve o nosso problema aqui em Santa Maria? Daqui? Muito fácil. Levanta todos esses lotes que não têm escritura, que foram dados pelo PRODEF, que não cumpriu, entendeu? Negocia até mesmo com cada um. Olha, nós precisamos colocar o seu lote para regularizar. Você não conseguiu passar pelo programa. Então, a única solução que nós temos é colocar o seu lote na licitação. Você está preparado para essa licitação? O Desenvolve DF não vai arrumar isso? Não. Porque, por exemplo, pelo que eu vi no Desenvolve DF, eu posso indicar um lote, inclusive que está lá comprado. A única condição que foi criada nesse Desenvolve DF é que eu posso botar 2 CNPJs dentro. Ou seja, eu não dei conta, eu, empresário do primeiro CNPJ, não dei conta de cumprir com o que eu me comprometi, de implantar um comércio na atividade XYZ. E aí, é claro, eu tenho que arranjar um sócio. Alguém que pode dividir esses encargos comigo. A única coisa que aconteceu. Mas o direito de propriedade fica muito longe de acontecer, porque é uma concessão. Entendeu? É uma concessão. A única justiça que esse Desenvolve DF pode fazer, eles estão criando uma possibilidade de, passados 5 anos, eu ter o direito de compra. Não são os 30 anos de concessão que eles teriam taxado definitivo. Ou seja, só a concessão e você só... Ainda bem que foi feito desse jeito, que o cara tem só a concessão. Imagina essa barracaiada aí, se o cara realmente fosse dono. Não, mas foi doação. Então, na época, deixou de cumprir um programa para indicação de um lote. O cara entrava sem nenhum direito. Bom, gente, vamos acompanhando aí os capítulos desse Desenvolve DF. Eu vi aqui, era 4 de abril, a prazo que eles tinham dado para colocar esse decreto, mas não saiu ainda, eu estou acompanhando, não saiu. E quando sair, a gente vai colocar no Jornal Santa Online e aí você vai ficar sabendo, beleza? É isso aí, galera. Chegamos aí ao final, né, da segunda edição aí do Papo Político. Como eu disse para vocês, a gente dividiu a primeira edição, dividimos os temas e aí fizemos essas 2 gravações. Por isso está aqui ainda o Júlio César, está aqui o Jorge Alexandre, com esses outros 3 temas que a gente debateu. E a gente espera ter contribuído mais uma vez aí para a comunidade de Santa Maria, né, de alguma forma, que a gente tenha trago algum conteúdo que venha a te ajudar. Júlio, despede aí da nossa galera e vamos que vamos. Gente, foi um prazer estar aqui. Obrigado ao Santa Online, obrigado aí a galera toda. Fabrício, valeu. Jorge, prazer estar mais uma vez aí debatendo com vocês. E deixar aí minhas redes sociais, Júlio César Messias, meu Instagram, Júlio César Messias Oficial, aí o Instagram, Júlio César Messias, o Facebook. E meu contato telefônico é 91357720. O pessoal da área ambiental aí também pode estar trabalhando com a gente. Foi um prazer, um abraço. Isso aí. Agradecer ao Fabrício mais uma vez e ao Santo Online, né, por essa oportunidade desse papo político, né?
na intenção da gente contribuir com o desenvolvimento de Santa Maria. Esse é o objetivo. Então, na verdade, foi muito oportuna essa ideia do Fabrício de criar esse papo político. Eu tenho certeza que isso deve avançar, porque à medida que a gente discute a cidade, a gente sempre consegue buscar e tentar trabalhar algum avanço para a cidade. Deve haver alguma repercussão nos meios políticos, no executivo, para que tenhamos êxito nessa nossa luta por melhoria por Santa Maria. E vamos tentando. Então, beleza. Obrigado, galera. Até a próxima. Falou!